Vamos lá, irmãos, quem achou, diga graças a Deus. Juízes capítulo 14, versículo 5 e 6. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que fizera. Amém? Fecha sua Bíblia agora, fecha também os seus olhos, e nós vamos mais uma vez falar com o Senhor, a fim de que a palavra de Deus seja como a semente em solo fértil, em terreno fértil. O solo, meu irmão, é seu coração, sua alma, e a semente é a poderosa palavra de Deus. Pai querido, Pai santo, nós queremos engrandecer e glorificar o santo nome do Senhor Jesus, meu Deus, por mais este culto de louvor, de adoração. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui congregados, reunidos como igreja do Senhor. Pai, os louvores foram entoados ao Senhor. Agora a palavra do Senhor terá primazia na nossa mente, no nosso coração aqui agora. Senhor, fala conosco, que possamos sair daqui revestido de graça, de poder, de unção, meu Deus, e que o inimigo não tenha vez de atrapalhar ou tomar a semente que há de ser semeada nos corações aqui neste lugar. Senhor, abençoe a vida desses irmãos que vieram, que por fim possamos sair daqui exaltando e glorificando ao santo nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém e graças a Deus. Deixa eu começar essa palavra perguntando a você: o que você faria se você se deparasse com um leão bravo no seu caminho? Qual seria a sua reação? Você simplesmente fugiria deste leão? Ou você simplesmente enfrentaria este leão com as suas forças? Alguns fugiriam. Não sei se alguém aqui teria coragem de enfrentar este leão feroz. Mas, irmãos, esta foi uma realidade, uma situação vivenciada por Sansão. O contexto do texto que nós lemos nos mostra que Sansão ele estava iniciando o seu ministério, a sua jornada, a sua caminhada. E diz o texto que ele estava aqui nesta feita com seu pai e a sua mãe, descendo em direção à região de Tímina ou Timinate, e diz que de repente surge do nada um leão novo. Quando se trata de um leão novo, está falando de um leão vigoroso, na flor da sua juventude, podemos dizer assim. E este leão vem de encontro a Sansão. Diz que esse leão estava bramando, mas naquele exato momento diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele pega este leão e ele rasga este leão como se fosse um cabrito. E o texto ainda diz que sem nada ter nas mãos, trazendo isso para as nossas vidas, amados irmãos e irmãs, que eu vejo que assim como Sansão, ele enfrentou este leão, no decorrer da nossa vida, na nossa trajetória, nós nos deparamos ou depararemos também com leões que vêm contra a nossa vida. Eu não sei se você já se deparou com aquela expressão, geralmente quando nós perguntamos a alguém: como está a sua vida? Como é que estão as coisas? De repente a pessoa fala assim: olha, eu estou matando um leão por dia. Alguém aqui já viu essa expressão? Estou matando um leão por dia.
E eu vejo que basicamente é assim que acontece na nossa vida. Leões aqui denota lutas, adversidades. Talvez você entrou aqui nessa noite enfrentando leões na sua vida, e tem sido assim talvez a sua vida, matar um leão por dia para permanecer de pé, para sobreviver diante das circunstâncias e das adversidades da vida. Este leão aqui, irmãos, pode simplesmente simbolizar as lutas que nós enfrentamos. Este leão aqui pode simbolizar as guerras, as tribulações, as adversidades que nós passamos na nossa vida. Você sabe que a nossa vida nem sempre será uma vida de mar de rosas. É tanto que foi garantia, e a palavra do Senhor Jesus liberada aos seus discípulos e a nós, Ele vai dizer que neste mundo tereis leões, aflições que sobrevêm contra a nossa vida. E eu até te digo que se você não passa por aflições na sua vida, você está vivendo o evangelho errado. Que às vezes viver o evangelho, irmãos, piedosamente, vai acarretar sobre nós perseguições, adversidades. Então esses leões representam também, irmãos, a luta que nós temos neste mundo caído. Este leão também pode representar a nossa carne, os pecados diários que nós precisamos matar diariamente, esses pecados na nossa vida. Esses leões também podem simplesmente representar o inimigo de nossas almas. Quem é ele, gente? Não é o seu vizinho, não é seu esposo, não é sua esposa, não é seu filho, sua filha, não é aquele patrão chato lá do seu trabalho. Não, o inimigo das nossas almas, a palavra de Deus diz que é o diabo. E Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. De tal forma que Pedro ele vai comparar o diabo com o leão. Isso está registrado em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, que ele vai dizer que o diabo é como o leão que ruge. Em outras palavras, o diabo é como um leão que brame ao nosso derredor, e diz que ele está simplesmente procurando, irmãos amados, oportunidade para nos tragar. E aí Pedro nos diz que é necessário que estejamos firmes, sóbrios, vigilantes, constantemente na nossa vida. Então são os leões, são as lutas, as tribulações, a carne, o pecado, este mundo e tantas coisas que simplesmente vêm contra a nossa vida. Dito isso, irmãos, eu quero nesta noite aqui, com a graça de Deus, extrair algumas lições desses dois versículos, escrito aqui no livro de Juízes, no capítulo 14, versículo 5 e versículo 6. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você que aqui está, é que as adversidades fazem parte da nossa caminhada. As adversidades fazem parte da nossa trajetória. Irmãos, isto é uma realidade. Nós passamos por adversidades. Vez por outra você vai se deparar com um leão no seu caminho. E eu até digo que às vezes nós matamos um leão aqui agora, irmão Gilberto, já tem outro leão se levantando contra a nossa vida. A nossa vida é desta forma. Não é só de bonança, irmã Gigi, são lutas, são perseguições. E no entanto, a lição que nós podemos extrair para a nossa vida neste texto é que as adversidades fazem parte da nossa trajetória, da nossa caminhada. Se você for reparar, o texto inicia assim: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao seu encontro. Isso denota, irmãos, que a vida de Sansão até aquele momento estava simplesmente transcorrendo na mil maravilha. Havia bonança na vida de Sansão.
E diz que de repente algo inesperado acontece na trajetória de Sansão, algo inesperado acontece no caminho. Surge o leão, irmãos, do nada surge aquele leão, e este leão vem bramindo, irmãos, tentando destruir ou acabar com a vida de Sansão. E eu vejo, irmãos, que é assim também na nossa vida. Quantas das vezes a nossa vida está naquela maré mansa, a esposa, os filhos, trabalho está indo bem, comunhão na igreja, comunhão no trabalho, não há dor, não há enfermidade, não há escassez, não há problema, não há perseguição, a maré está mansa, mas de repente, do nada, o fuzuê acontece. Aquilo que estava dando certo, simplesmente passa a dar errado. Algo inesperado na nossa trajetória acontece, algo inesperado na nossa vida nos acomete. É o leão do nada que surge, irmãos, contra a nossa vida. Foi assim com Jesus, juntamente com seus discípulos naquele barco. Lembra dessa passagem? Que Jesus entra no barquinho com seus discípulos e dá uma ordem: passemos para outra margem. Jesus, acometido de cansaço, diz que ele dorme ali na polpa daquele barco. Mas diz, irmãos, o texto chega a dizer que de repente, do nada, os céus começam a ficar turvos, começa a escurecer tudo, irmãos. E de repente cai aquele pé d'água, a tempestade, o vento começa a acometer aquele barco, e eles começam a entrar em desespero, dizendo: nós vamos morrer. Às vezes na nossa trajetória é assim, irmãos. As lutas, as adversidades vai fazer parte da nossa peregrinação nessa terra. Mas o bom saber, irmãos, que nós podemos ser surpreendidos com as lutas, com os leões da vida, mas há um Deus no céu que não é pego de surpresa. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. As lutas podem te surpreender, os leões da vida podem sobressaltar contra a sua vida, mas Deus jamais, o nosso Deus, me dá um pouco de retorno, Natan, mas o nosso Deus jamais pode ser pego de surpresa. Ele é aquele que está sentado no trono, governando, controlando todo o universo, e nada foge do controle deste Deus, meu irmão, minha irmã. Ele está no controle. Está no controle. Qual é o conselho então para nós, irmãos? Sendo que o inesperado pode acontecer no nosso caminho, sendo que os leões podem sobrevir contra a minha vida, contra a sua vida, o que fazer? Tiago aconselha: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Diga isso para ele aí: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Sujeita a Deus. Se você sabe que você está neste caminho, nessa trajetória, e que os leões vão surgir do nada, então antes que isso aconteça, meu irmão, viva uma vida sujeito à presença de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que o leão não te trague, para que o leão não te derrube, para que o leão não mine as suas forças, não acabe com a sua fé, meu irmão. Se sujeita a Deus, se entrega a Deus de todo o seu coração nesta noite. Aleluia. Como que se sujeita a Deus, pastor? Orando, buscando a face de Deus em oração. Como se sujeita a este Deus e se fortalece contra os leões da vida? Meditando na palavra de Deus. Como ganha resistência, como se fortalece, irmãos, adorando este Deus. Como se fortalecer? Congregando, irmãos. O diabo vai fazer de tudo para tirar da congregação, vai colocar desânimo em você em pleno domingo. Mas quando você congrega, quando você participa, a sua fé está sendo fortalecida aqui nesta noite. Você está sendo fortalecido pela presença, pela palavra de Deus nesta noite. Mas aí quando você se esquiva, não valoriza tanto congregar, irmãos, o diabo está ao seu derredor, o leão está bramindo, qualquer momento ele vai te tragar, querente.
Então o mais sensato é você buscar a presença de Deus, congregando, lendo a palavra, se fortalecendo por meio da oração, da adoração, da entrega, da renúncia, do jejum, irmãos. Isso fortalece, robustece, tonifica as nossas almas, espiritualmente falando. Mas a segunda lição que eu aprendo, extraio para a nossa meditação aqui nessa noite. Irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. Olha para cá. Agir na força de Deus e não na força do nosso braço. Precisamos aprender a agir na força de Deus e não na força do nosso braço. Aqui, de onde vinha a força de Sansão? Aonde? De onde? Alguns vão dizer que a força de Sansão vinha dele. Ali o desenho deixou Sansão forte, né? Alguns vão dizer que a força de Sansão vinha do cabelo. Não, irmãos. A força de Sansão não vinha dele. A força de Sansão vinha diretamente do Espírito do Senhor que vinha sobre ele. Isso significa, irmãos, que nós não podemos agir, lutar, enfrentar leões, embates, tribulações, carne, pecado, com a nossa própria força. Você vai cair, crente. O diabo vai passar uma rasteira em você. Você vai fraquejar, porque não é na nossa força, é na força do Senhor, meus irmãos e irmãs. O texto é bem claro em dizer que então o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Olha que coisa linda e coisa maravilhosa, irmã Gilvânia. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão naquele dia. O que é apossar, irmãos? É tomar posse do corpo. Precisamos, irmãos, permitir que o Espírito Santo faça isso na nossa vida. Precisamos viver de tal forma que o Espírito Santo venha se apoderar das nossas faculdades mentais, da nossa vitalidade, da nossa vida. Toma posse, Espírito Santo, de pessoas aqui nesta noite. Diz que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, apossou-se daquele homem, e foi na força do Senhor que ele venceu aquele leão. E aí está eu e você aqui nesta noite, querendo enfrentar as lutas sozinha, seu intelecto, na sua capacidade, na sua força. Não, meu irmão, Sansão não venceu o leão pela sua própria força, ele venceu pelo poder de Deus. Foi assim que Davi venceu Golias. Não foi por meio das pedras, a pedra foi apenas um veículo, um instrumento usado. Mas quem direcionou aquela pedra, irmãos, foi o poder do Espírito Santo. Deus capacitou, irmãos, de tal forma que Davi vai dizer assim para o gigante Golias: ó Golias, tu vens contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não é na minha força, não é na minha capacidade, na minha inteligência, no meu intelecto, irmãos, não. É no nome do Senhor, é na força deste Deus que nós venceremos gigantes, que nós venceremos leões, tribulações e adversidades na nossa vida. Jeremias 17 diz assim, diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem. A parte B do versículo diz ainda: e faz o seu da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Na Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Não está dizendo que você não deva confiar nas pessoas, ainda que nós precisamos ser ressabiados, um pé atrás. Mas quando o texto diz que nós não devemos confiar em homens, está dizendo que nós não devemos, irmãos, depositar a nossa confiança em nós mesmos. O nosso coração é falho, somos pecadores, somos tendenciosos, irmãos, à queda. Mas o mesmo texto também diz que bem-aventurado é o varão que deposita a sua confiança em Deus, meus irmãos e irmãs.
Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz que esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não é por força, Zorobabel, não é pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito, irmãos. Não é através do Espírito que nós venceremos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 aconselha: jamais diga no seu coração. Quantas pessoas assim, irmãos, soberbas, altivas. Aconselha dizendo: olha, jamais diga isso no seu coração. A minha força, o meu poder do meu braço é que eu adquiri todas essas coisas, essas riquezas. Antes, se lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, é Ele que te dá força para vencer leões, tribulações, adversidades, pecado. A força vem de Deus, meus irmãos e irmãs. Isaías 41, versículo 10. Quando nós nos apropriamos da força do Senhor, há um conselho que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu, Senhor teu Deus, eu te fortaleço. Não é na nossa força, irmão. Você tem perdido batalhas, porque você tem agido na sua força. Mas Ele está dizendo: sou eu que te fortaleço, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento com a destra da minha justiça. Quando você vê isso, irmão, você descansa seu coração. Você toma posse daquela palavra que diz: nessa peleja não tereis que pelejar. Aquietai-vos, ficai parado e veja o grande livramento que o Senhor vos fará no dia de hoje. Deus, o Senhor, pelejará por vós. Quando simplesmente você confia, deposita a sua confiança exclusivamente na pessoa do nosso Deus, meus irmãos e irmãs. Mas em quinto, irmãos, eu extraio neste texto que a nossa maior necessidade hoje não é a porta aberta, não é o emprego do ano, não é o melhor casamento. A maior necessidade hoje, minha, sua, da igreja, poder de Deus. Poder de Deus, irmãos. A maior necessidade hoje da igreja chama-se poder de Deus. Pode aplaudir o Senhor nesta noite. O texto diz, irmãos, que então o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Apoderar é conceder poder, irmãos. Dunamis, dinamis, poder, irmãos, graça, unção, ousadia, intrepidez. Então a maior necessidade nesses dias, irmãos, chama poder do Espírito Santo. Precisamos, amada igreja, de buscar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Sua maior carência, crente, é do poder de Deus, é da unção de Deus sobre a nossa vida. Muitas coisas vai mudar na sua vida quando o poder de Deus se manifestar na sua vida e através da sua vida. Poder de Deus, irmãos, e como está, a gente sente, irmãos, e vê como necessitados os homens, as mulheres, os jovens, as crianças hoje andam, irmãos, de certa forma vivendo uma vida destituída do poder de Deus. Por isso, irmãos, que diante de qualquer luta cai, diante de qualquer embate, tribulação da vida, se despedaça, vai à lona, cai, chora, irmão, desespera, porque está faltando algo primordial, irmãos. Poder de Deus, unção de Deus sobre a nossa vida. Eu te digo que não há como você vencer o mundo que está aí fora, jovem, irmão e irmã, sem o poder de Deus. Não há como você enfrentar os leões do dia a dia, as tribulações, as adversidades, sem o poder de Deus. Não há como você enfrentar o seu eu, a sua carne pecaminosa, sem o poder de Deus. Não há como você vencer o leão chamado diabo, destituído deste poder.
E nós vemos hoje, irmãos, pessoas se perdendo por ninharias, por tantas coisas, meu Deus do céu, se deixando levar por tantas coisas banais e fúteis nesses dias. Falta, irmãos, poder de Deus. E um dos propósitos do Espírito Santo, sabe qual é? De ministrar sobre a minha vida e a sua vida poder de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, você não se perde, irmãos, com ninharia, pequenas coisas. Não deixa levar, irmãos, pelas coisas banais deste mundo. Nada te prende, nada te manieta, crente. Nada te impede de você prosseguir na sua caminhada como um bom soldado de Cristo. Então a nossa maior necessidade chama poder de Deus. Para que serve o poder de Deus, meus irmãos e irmãs? Para que serve esse poder? Meramente para nos capacitar a sermos testemunhas eficazes do Senhor nesta terra. Não há como você testemunhar acerca de Cristo, ser um crente valente, destemido, um crente cheio da graça, intrépido lá no seu serviço, lá na sua escola. Se você não tiver o poder de Deus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Como testemunhar de Cristo? Como falar do amor de Cristo? Como falar do perdão de Cristo? Destituído da graça. Poder de Deus, amados irmãos. Para que serve o poder do Espírito Santo? O poder do Espírito Santo serve também para nos fortalecer contra as astutas ciladas do diabo. Se o diabo é como um leão que ruge ao nosso derredor, irmãos, eu preciso me municiar, me encharcar de graça, de poder do alto. E foi isso que Jesus liberou sobre os seus discípulos em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis aí, nos dou poder e autoridade contra o diabo, serpentes, escorpiões. Para que serve o poder, irmãos? O poder de Deus traz ânimo sobre a nossa vida, igreja. O poder de Deus traz graça de Deus sobre a nossa vida. Sem o poder de Deus você será um crente fraco, apático, um crente birrento, um crente pirracento, preguiçoso. Mas quando a sua vida é acometida de graça, de presença do Espírito Santo, Ele vem, municia as suas forças, te enche de graça, de ânimo, meu irmão. O mundo não te aprisiona, as coisas deste mundo não te manieta, porque você está cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus. E isso vai acontecer com a igreja em Atos capítulo 4, versículo 31. A igreja sendo perseguida. Pedro, recém saído da prisão, no momento que Pedro reúne com esses irmãos oravam: ó Senhor, manda poder do alto, revista-nos de graça, opera sinais, maravilhas, poder por meio da sua igreja. A Bíblia diz que tendo a igreja orado, tudo começa com a oração, meu irmão. Tudo começa com adoração, com entrega, com a renúncia. Tendo a igreja orado, a Bíblia diz que tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram, irmãos, a testemunhar com eficácia acerca do poder de Deus. O Espírito Santo traz ânimo, irmãos, traz dinamicidade sobre a nossa vida. O Espírito Santo faz, irmãos, o Espírito Santo nos adestra, nos aperfeiçoa. O Espírito Santo nos melhora para Deus, irmãos. É através do Espírito Santo que nós somos salvos. Charles Randall Spurgeon, ele chegou a dizer que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que alguém possa ser salvo sem a ação sobrenatural do Espírito Santo.
É o Espírito Santo quem convence, é Ele quem diz que você está no pecado e você precisa melhorar como crente, como mãe, como pai, como servo de Deus, como obreiro do Senhor. O Espírito Santo, irmãos, também nos leva a ter desejo de orar, estudar a palavra, de interceder uns pelos outros. Será, irmãos? Não é o que nós estamos precisando nesses dias? Será que nós não estamos vivendo essa vida tão ausente de Deus, tão ausente do poder de Deus? Precisamos entender, irmãos, que nós somos totalmente dependentes do poder de Deus, do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a sua oração, você não irá orar convenientemente. Sem o Espírito Santo, a sua oração será xoxa, será fraca. Mas com o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, igreja. O Espírito Santo nos impulsiona a orar, a buscar a presença de Deus com fervor. Nós não podemos pregar, irmãos, sem o poder do Espírito Santo. Você não pode ser testemunha eficaz, você não pode ser um crente abençoado sem o poder do Espírito Santo. Você pode ter entendimento na palavra, pode ter teologia, diploma, graduado em alguma coisa, mas se você não tiver o poder do Espírito Santo, você é um zero à esquerda. Que vale, irmãos, é o poder de Deus na nossa vida. Foi o poder de Deus que fez a diferença na vida de Sansão. Foi o poder de Deus que fez Sansão ser intrépido, ousado, ir de encontro àquele leão. Dependemos do Espírito Santo, irmãos, para vencer os embates, as tribulações da vida. Precisamos do Espírito Santo, irmãos, para tudo, até para respirar, irmãos. E somos, irmãos, sem o poder de Deus na nossa vida. Se há algo que você precisa buscar urgentemente, aqui, poder do Espírito Santo. Os leões estão aí, eles estão prestes a te abocanhar, a te tragar, crente, a te derrubar, a te afastar dos preceitos do Senhor. Mas o que fazer? Você vai enfrentar esses leões, você vai se afugentar. O que fazer, irmãos? Eu encerro essa palavra dizendo que fazer para recebermos este poder nesta noite aqui. Primeira coisa, é se alguém aqui ainda não entregou a vida para Jesus, faça isso agora, urgente. Lembra da pregação de Pedro, onde se converteram quase 3.000 pessoas? Coração compungido daquela multidão, perguntaram a Pedro: Pedro, o que faremos? Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós, e recebereis o poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Necessário arrependimento, irmãos. Sem arrependimento, sem quebrantamento, o Espírito Santo não virá. Que fazer para receber este poder, irmãos, nessa noite? Você precisa ter a humildade, a hombridade de reconhecer que você precisa. Você necessita, eu necessito, preciso, irmãos, da graça, do poder de Deus sobre a minha vida. Sem o poder de Deus eu não consigo ficar de pé, irmãos. Maior necessidade, volto a dizer, chama poder de Deus, mas você que aqui está, você não está tão cheio assim, você não está tão capaz assim. Um termo que eu repito sempre nas minhas ministrações: você já foi mais crente do que tem sido hoje, você já orou mais do que tem se orado hoje, você já leu mais a Bíblia do que tem lido hoje, você já congregou mais do que tem se congregado hoje, você já foi mais usado por Deus. Então você precisa reconhecer, dizendo: Senhor, de fato, eu preciso dessa graça sobre a minha vida. Eu preciso deste poder, o mesmo poder que estava sobre Sansão. Eu careço deste poder sobre a minha vida. E a maravilha das coisas é, irmãos, que no Antigo Testamento, a obra do Espírito Santo
era algo glorioso, mas era diferente nos dias atuais. O Espírito Santo vinha, capacitava os seus servos, depois retornava. Mas hoje o Espírito Santo vem para fazer morada dentro de cada um de nós, irmãos, até que o nosso amado Cristo venha. Que fazer para receber este poder? E eu encerro. Você precisa desejar ardentemente o poder de Deus. Lembra de Davi? Lembra da sede incontrolável que Davi tinha por Deus? Ó Deus, a minha alma tem sede de Ti. Ó Deus, a minha alma é como a terra seca, árida, almejando por água. Ó Deus, assim como os guardas almejam o romper da manhã, ó Deus, a minha alma anda almejante, anelante por Tua presença. Ó Deus, assim como a coça aspira pelas correntes das águas, assim, ó Deus, a minha alma almeja, tem sede da Tua presença. Necessário ter um desejo ardente, irmãos, senão Ele não virá. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Quero convidar o ministério de louvor. E eu senti no coração de cantar: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Acho que é mais ou menos isso. E eu quero convidar você então a abaixar sua cabeça, a fechar seus olhos. E eu creio que mesmo diante da minha limitação na minha voz, a mensagem de Deus foi transmitida, foi proclamada, foi ministrada ao seu coração aqui nesta noite. E em nome de Jesus, obrigado, irmã Beth. Obrigado. Eu quero convidar você nesta noite, você que aqui veio, a fechar os seus olhos, a desejar, irmãos, mais do que tudo, o poder de Deus sobre a sua vida. Você já é crente, você já é salvo, mas está faltando algo mais, irmãos. Falta o poder de Deus, falta a unção de Deus. E a boa nova é que este poder está acessível a cada um de nós neste lugar. Este poder está acessível a mim e a você que aqui está nesta noite. Você pode tomar duas decisões. Você pode ouvir essa palavra, fingir que não é para você e voltar à normalidade da sua vida. Não foi comigo que o pastor falou, a palavra não foi para mim. Você pode continuar a sua vida sendo mais um crente, mais um membro da igreja aqui. Mas você também pode tomar a decisão nesta noite de se render a Ele, de se entregar a Ele, de devotar a sua vida para Ele, de dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui, ó Espírito Santo, vem, se após, apodere-se de mim, das minhas faculdades mentais. Espírito Santo, faz uso dessa carcaça, deste corpo, faz uso da minha mente, faz uso da minha alma, faz uso deste corpo, Senhor, faz uso desta voz, faz uso, Senhor, dos meus olhos, faz uso, Senhor, dos meus ouvidos. Oh, irmão, tome essa decisão de se entregar a Ele, que você saia daqui mais crente nesta noite, que você saia daqui mais fervoroso nesta noite, e você saia daqui mais fortalecido pelo poder de Deus nesta noite. Está acessível, irmã, é para você que aqui está fraco, fraca. Ô crente, você precisa dessa graça, você precisa deste poder. Feche seus olhos, esqueça por alguns minutos a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. Se liga no trono da graça, do poder de Deus. Feche seus olhos, irmã. Feche seus olhos. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva.
presença.